Então, nós gostaríamos de agradecer ao convite dos senhores vereadores para nos chamarem aqui para a gente mostrar um pouco das nossas medidas tomadas ao longo desses meses e a situação do hospital, o número de atendimentos ao longo desses meses. Então, a gente gostaria de iniciar, podemos passar ali, por favor? Colocou aqui, lembrando, a gente tinha, final do ano de 2019, havíamos lançado uma proposta de tornar o Hospital Policlínica Hospital Amigo do Idoso. E o lançamento disso foi dezembro de 2019. Virou o ano, começou o ano, mas essa ideia não se perdeu. Chegou março, a vida mudou, mas isso é um projeto que persiste. Então, essa é a questão da gente deixar esse slide aí para lembrar que a ideia não morreu. Aqui é um histórico de algumas datas para situar no tempo a situação que a gente vem vivendo. Então, na verdade, eu coloquei ali algumas datas. Eu sofro de miopia, eu vou confessar para vocês, eu não consigo enxergar a data exata lá, mas basicamente coloca ali algumas datas marcantes em que onde foi declarada a pandemia, o primeiro caso no Brasil, o primeiro caso no Paraná, o decreto do governador, a partir do qual o nosso fechamento de escolas, shoppings, etc. O primeiro caso em Pato Branco, o primeiro óbito em Pato Branco. E o que se vê que foi numa questão de poucos dias, a nossa vida virou de cabeça para baixo praticamente, né? E aí, com isso, houve uma mudança da logística do hospital, isso precisou passar por uma grande reformulação. Então, aqueles projetos que vinham em andamento tiveram que ser colocados de lado e surgiu um novo problema. E aí nós tivemos algumas medidas. Então, inicialmente foi criada uma comissão de enfrentamento da Covid-19, composta pela Gabriela, por mim, por os médicos da UTI, do pronto-socorro, departamento de enfermagem, comissão de CCH, vários integrantes do hospital. Começamos a nos reunir em março, inicialmente diariamente, todos os dias. Atualmente nós fazemos 3 reuniões a semana, com o intuito de avaliar a situação, avaliar a nossa situação interna dentro do hospital, sobre definir fluxos de atendimentos de paciente, se definir como que seria feita a notificação desses pacientes, o atendimento, por onde que entraria, por onde que sairia, como que seria coletado o exame, uma série de medidas que precisaram ser tomadas que eram diferentes do que a gente tinha como rotina. Foi elaborado um plano de contingência, né? Nós precisamos fazer treinamentos de equipe de enfermagem, equipe de médicos, colaboradores de serviços terceirizados. Tudo isso teve que ser pensado nesse momento. Até então, nesse início, não se tinham casos diagnosticados e confirmados, mas fez parte da preparação. Adaptação da área física do hospital. Nós tivemos que fechar uma ala de um posto, ela ficou exclusiva para a Covid, num primeiro momento, né? E a adaptação de leitos de UTI. Nós temos, então, na enfermaria, né, lá no posto 1, são 10 leitos que nós temos destinado numa ala própria. A gente isolou um corredor. Então, a gente teve que entender a nossa estrutura de um hospital que tem mais de 50 anos e entender qual que seria o melhor local para a gente não haver passagem de pessoas. Então, a gente destinou o posto 1, que são apartamentos, né, não são enfermarias, são 10 apartamentos que a gente tem lá, onde a gente destinou 3 para pediátricos e 7 para adultos.
Então, grande parte desses meses, desde março até hoje, foi suficiente, mas faço um parêntese que em agosto a gente teve mais pacientes internados do que esses 10 e a gente teve que evoluir no corredor. Dos leitos de UTI adulto, primeiramente a gente tínhamos destinado 3 leitos, e aí, por solicitação do Estado, a gente ampliou para 7 leitos. Tá? Esses 7 leitos hoje estão habilitados pelo Ministério da Saúde. E na UTI pediátrica, nós havíamos, o ano passado, desabilitado 2 leitos de UTI, e aí, por solicitação do Estado, a gente reativou esses 2 leitos. Então, na mesma área física da UTI, a gente está com 12 leitos, sendo 2 exclusivos de Covid. Então, a gente definiu qual que seriam os leitos, né? Fizemos novas divisórias para esse isolamento. E lembrando um parênteses aqui da UTI pediátrica, aqui na região macro-oeste, nós somos o único hospital que tem leito de UTI pediátrica. Então, por isso que a gente recebeu até, inclusive, pacientes de Cascavel e da região toda na parte de UTI pediátrica. Aí, para isso, para poder atender todos esses leitos, a gente teve que reequacionar e até fazer negociações, né, com a parte médica, parte de fisioterapia, de enfermagem, de higiene, né, a gente teve que readequar a nossa equipe que a gente tem hoje dentro do hospital. Aí, no pronto atendimento, a gente criou um novo consultório para separar bem os fluxos de atendimento. Com uma entrada separada? Né? Isso. Então, se você chega hoje lá no pronto atendimento, na parte direita, você vai ter o consultório de exclusivo de Covid. E na área esquerda, na porta esquerda, é que você vai fazer o fluxo normal para os outros demais atendimentos e as demais patologias. Então, isso a gente conseguiu construir, tivemos que construir meio que a toque de caixa, ali com divisórias e drywall, para a gente poder separar bem esses atendimentos dos pacientes. Aí aqui a gente trouxe alguns dados, né, para vocês entenderem os números de casos confirmados que nós tivemos no nosso hospital. Então, 106 pacientes que consultaram no pronto atendimento e tiveram alta sem internação, que são confirmados, 73 internamentos confirmados. Hoje, nós temos 3 pacientes internados com diagnóstico confirmado e nós tivemos 14 óbitos. Desses 14 óbitos, nós temos 5 que são... 5 são de Pato Branco. Que são de Pato Branco. O restante são de várias outras cidades. E desses, nós tivemos mais 19 profissionais de saúde que tiveram casos confirmados, entre médicos e colaboradores do hospital. Isso representa para nós 3,6% do total de médicos e colaboradores. Então, é um percentual bem baixo de profissionais que foram contaminados. E a grande maioria, pelo que a gente conseguiu levantar e fazer uma rastreabilidade, não foi contaminado dentro do hospital. Aí nós temos a distribuição por faixa etária dos casos confirmados. Vocês podem ver que a maior faixa etária que tivemos de casos confirmados foi de 20 a 39 anos. E depois de 60 a 69, que são os 36 casos. E separado por gênero, masculino e feminino, praticamente temos um empate. O sistema CARE. Então, como que funciona essa questão da regulação dos leitos COVID? Né? Esses leitos, aqueles de enfermaria e os de UTI que a gente tem exclusivos para COVID. Eles não são regulados pelo hospital, ele é regulado por esse sistema CARE. Esse sistema CARE é o do Estado do Paraná. Então, ele vai para a central de leitos, que hoje eles chamam de sistema CARE, e eles é que vão direcionar o paciente para qual leito que vai ser ocupado. Então, nós tivemos 134 pacientes que foram admitidos através desse sistema. Dentre esses, confirmados 51 casos, que representa 38%, e não confirmados, né, que não foram detectáveis para Covid, 83%. Então, 62% dos casos eram apenas pacientes suspeitos. Aí, desses encaminhamentos, 107 são aqui dos municípios na nossa 7ª Regional de Saúde, os 15 municípios. Da 8ª Regional de Saúde, nós tivemos 16 encaminhamentos, e das demais regionais do Estado, 11. Porque, como ele é uma gestão estadual, os leitos são habilitados pelo Estado, né? Então, a gente pode receber de todo o Paraná os pacientes. Desses ali da 7ª Regional, 78 foram de pacientes aqui de Pato Branco e apenas 27 que confirmaram com diagnóstico positivo para Covid. Aí nós tivemos uma outra questão, assim, até um tanto quanto polêmica, né, que a gente pode considerar, que é a questão das cirurgias eletivas. Essa resolução que está aí na tela é a última resolução do Estado do Paraná.
Então, nesse meio tempo, a gente teve várias resoluções do Estado em que paralisou as cirurgias eletivas, né? Primeiramente, a questão das paralisações foi devido à falta dos leitos, à preocupação com os leitos de UTI, mas essa última paralisação, ela diz respeito à falta de alguns medicamentos e anestésicos. Então, que nós, todo o Brasil está sofrendo com esse desabastecimento que a gente tem de alguns sedativos, né, e relaxantes musculares que a gente não tem. Então, hoje a gente não pode realizar procedimentos que envolvam anestesia geral com o uso desses medicamentos, ou de pacientes que depois da cirurgia têm que fazer seu pós-operatório em UTI. Mas, lembrando, a gente sempre realizou os procedimentos que são da parte oncológica, cardiologia, nefro e obstetrícia, né, que são casos que não tem como aguardar, né, o tratamento. Aí nós queremos demonstrar uma questão aqui que preocupa... Que, obviamente, isso teve um impacto financeiro. Todas essas medidas que foram tomadas trouxeram um impacto que a Gabriela vai mostrar agora para vocês aqui. Sim. Então, tudo isso, a questão da suspensão das cirurgias eletivas, né? Consequentemente, a gente tem uma redução do nosso número de internados e, consequentemente, de receita. Nós tivemos, no início da pandemia, uma grande falta de EPIs, a gente não conseguia adquirir, acho que, na verdade, todo mundo passou por essa dificuldade, principalmente todo mundo sentiu na questão das máscaras, né? Falta de medicamentos, que a gente está sofrendo agora, e sem contar na falta, quando tem, o preço é totalmente exorbitante, né? Sem colocar, assim, totalmente fora do que a gente vinha pagando. Tivemos falta de equipamentos, né? Lembrando aqui, nós recebemos 2 monitores, 2 respiradores da UPA, emprestados aqui de Pato Branco, e o Estado destinou também mais 2 respiradores. E para a gente montar esses 7 novos leitos de UTI, a gente teve que comprar mais 2 monitores, que faltava também, porque os leitos do Estado não veio com monitores. Nós tivemos que remanejar a questão de folha de pagamento, a questão de insalubridade, né? Que quando é Covid, é uma doença infecto-contagiosa, então precisamos pagar grau máximo. Adequação de toda a escala, então, nesse meio tempo, a gente, felizmente, já teve 19 colaboradores que tiveram Covid, mas nesse meio tempo a gente teve diversas pessoas afastadas com suspeito, e nesse tempo a gente teve um desfalque na escala e, consequentemente, uma geração maior de horas extras. E tivemos a redução da receita não SUS. Hoje, o nosso contrato com o SUS é um contrato fixo, ainda bem, que a gente assinou em setembro do ano passado, acredito que você passou por essa Casa de Leis. Mas a gente, como não teve a questão das cirurgias eletivas, a gente teve a redução da receita que a gente chama não SUS, que é o que dá o nosso equilíbrio, né? Como uma instituição filantrópica, a gente precisa sempre manter a proporção, 60% SUS e 40% não SUS, para a gente ter o equilíbrio financeiro das nossas despesas. Aí, então, aqui eu demonstrei a questão da verba que a gente tem contabilizado de materiais e medicamentos. Então, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, nós tivemos 4.239.000, né, de gastos, uma média de 357. Esse ano, até julho, essa verba já atingiu 3.072.000 e nós estamos com uma média de 438. Então, nós tivemos um aumento de 23% nisso. Em contrapartida, nós tivemos uma redução de aproximadamente 20% nas nossas internações, né? Então, você vê que o nosso equilíbrio desse ano está um pouco complicado. E aqui eu tenho a demonstração, então, do nosso resultado contábil, né? Como uma instituição filantrópica, o nosso dever também é a transparência. Então, ano passado, a gente teve um resultado positivo no nosso exercício de 1.523.000. Esse ano, até o mês de julho, contabilidade fechada, nós temos um prejuízo de 852. E se manter essa média, nós vamos ter uma projeção para dezembro de um resultado negativo de 1.462.000. E isso preocupa, né, como que, principalmente no final do ano, como que a gente vai pagar o 13º salário. E aí vocês escutam, provavelmente, muitas coisas sobre que existe uma verba, né, algumas destinações específicas para o Covid. Então, o que a gente recebeu, ou vai receber ainda, sobre essa questão de verbas do Covid? Então, esses leitos que são contratualizados exclusivos do Covid, eles são destinados através de uma receita do governo do Estado. Então, através dessas 2 resoluções, né, até hoje a gente recebeu R$355.000, que é referente a esses leitos habilitados. Então, eles pagam o que a gente chama de retaguarda, né? Por ter o leito disponível, eles pagam um valor para a enfermaria e um valor de leitos de UTI. Então, proporcional aos dias que a gente habilitou, em abril foi 29.000, em maio 158 e em junho 166.
Aí nós habilitamos agora, em julho, saiu a publicação da portaria, 29 de julho, onde a gente habilitou pelo Ministério da Saúde. Aí muda a questão do financiamento e a gente vai receber, em vez de R$ 800 por o leito disponível, na portaria está claro que é R$ 1.600 por esse leito disponível. Esse valor já está na conta do município de Pato Branco e nós estamos aguardando a celebração do contrato para a gente poder... Posso concluir? A questão do contrato para a gente poder receber, né? Então, está tramitando na Secretaria Municipal de Saúde. Aí nós tivemos mais 2 outras verbas que são destinadas para as Santas Casas. Se vocês entrarem nessas portarias, vocês vão ver que vários hospitais filantrópicos e Santas Casas do Brasil receberam uma parte dessa verba. E aí, essa foi publicada em maio, e a gente recebeu esse valor agora no finalzinho do mês de agosto. Então, a gente vai... A questão que dificultou um pouco da questão nossa é que quando a gente apresentou o plano de trabalho, a gente ia usar desde o início da pandemia, né, que a gente já tem despesas com a Covid. Mas agora foi feito através de subvenção e a gente vai precisar usar a partir de agora. Então, a gente vai gastar com a folha de pagamento da enfermagem e higiene, com materiais e medicamentos e com IPIs, para dar 1.339.000, que é das 2 portarias. Isso, é a soma dos 2 valores, dos 500 e mais os 815. Isso, exatamente. Esse que nós recebemos agora, e pelo contrato que foi assinado, nós temos até o dia 30 de novembro para utilizar esse recurso. E aí, aqui eu gostaria de até colocar uma portaria, e mais na frente vai ter uma outra emenda, que a gente vai propor, né, um plano de trabalho para a Secretaria Municipal para a gente tentar receber uma parte desse valor. Então, Pato Branco recebeu esses 17 milhões, né, para combate ao Covid. E se vocês entrarem na portaria como um todo, vocês vão ver que tem vários municípios do Brasil todo. E se vocês compararem população de Pato Branco com outros municípios, vocês vão ver que Pato Branco recebeu um valor muito maior. Eu entendo, né, nós lá do hospital entendemos que por que Pato Branco recebe mais que outro município? Pela questão da gestão plena ou não. Então, como Pato Branco é uma gestão plena, onde os recursos da parte ambulatorial e hospitalar vêm diretamente para Pato Branco, essa série histórica que eles falam ali na própria resolução, que é o registro de produção de média e alta complexidade, registrados no Sistema de Informação Ambulatorial Hospitalar, é que eles somaram esse total e eu tenho, então, a parte tanto ambulatorial do SUS, quanto a parte hospitalar do SUS. Então, só que a gente nunca teve acesso, a gente não tem acesso para saber realmente qual que é esse critério de rateio. Se é 10%, se é 5%, se é 50%, que seria destinado aos hospitais de Pato Branco, né? Porque Pato Branco não tem hospital público, mas nós temos 2 hospitais filantrópicos. Então, a gente vai apresentar uma proposta para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando principalmente essa nossa questão do resultado financeiro que a gente está estimando agora para o final do ano, para que a gente consiga também se sustentar economicamente, né? Porque como instituição filantrópica a gente depende de recursos da sociedade. Aí também nós recebemos por intermédio do deputado Francisquini também 400 mil, que a gente também precisa receber, que está em conta do município de Pato Branco. E o último slide aqui, até uma questão de agradecimento a toda a sociedade patobranquense. Nós recebemos, né, durante essa pandemia, todo mundo se solidarizou, e essas foram as doações que a gente recebeu durante todos esses meses. Então, nós recebemos doação de máscaras, de álcool, daquelas viseiras, de roupas privativas, de medicamentos. Então, tanto do poder público, né, quanto de pessoas mesmo que doaram, pessoas físicas particulares, entidades de classe aqui do município de Pato Branco. Então, também estender o nosso muito obrigado por essa sensibilização, né, que o povo brasileiro tem nesse momento tão difícil que é da pandemia. Seria isso, então. Está aberto ao questionamento dos senhores vereadores e peço que sejam objetivos nos seus questionamentos. Boa tarde. Boa tarde, Daniel, a coordenadora aí. Apenas parabenizar, eu acho que aqui no Covid, aqui na Câmara, o que a gente mais recebe são questionamentos diários, porque aqui é que a gente acaba liberando os valores, etc., autorizando o pagamento final. E ela é diária a cobrança, que é isso, que é aquele, da parte da policlínica, que me passou, ao menos para mim, essa transparência é muito importante. Então, eu acho que isso vai nos ajudar muito a tomar as decisões e até explicar para a sociedade.
em como que está o tratamento e o encaminhamento da Policlínica. Eu, basicamente, agradecer pela presença e parabenizar a todos os profissionais da Policlínica o enfrentamento de uma doença tão difícil e pela transparência. Acho que ajuda muito, porque, afinal, quando envolve dinheiro, a cobrança também em cima da gente é muito grande. Então, apenas agradecer pela presença e parabenizar todo o grupo da Policlínica pelo trabalho em si do combate à pandemia. Boa tarde, também quero agradecer a vinda de vocês. Nós recebemos diversos questionamentos através da questão dos óbitos e do número de CTI em Pato Branco. Acredito que com essa explanação, que vai ficar salvo nas redes sociais, aí todo mundo pode se utilizar e tirar todas as dúvidas que ficam no ar. Eu tenho 3 perguntas. Acho que eu faço as 3, vocês vão respondendo, ou uma por vez intercalando. As novas vagas de UTI abertas para o Covid, elas poderão ser mantidas após pandemia? Quais medicamentos estão sendo utilizados pela equipe médica do combate ao Covid-19? Esse é um outro quesito que sempre nos cobram. E no dia 17 de agosto, a secretária de Saúde, a Márcia, esteve na Câmara, pedido nosso, para explanar também com relações às ações em que a Secretaria estava desempenhando. E nós questionamos ela com relação aos leitos de CTI, se havia ocupação, como é que estava a quantidade. E ela nos tinha repassado que não, até apresentou uma planilha da questão da macro-regional. E no dia 20 de agosto, vazou um áudio do nosso prefeito, no qual causou pânico para a população de Pato Branco, falando da superlotação dos hospitais. A gente viu ali com relação às projeções. Nesse dia 20 de agosto, houve esse aumento do número de casos de Covid na cidade, que vocês se recordam ou não? Posso responder? Então, assim, respondendo a tua primeira pergunta sobre a permanência dos leitos de UTI, inicialmente a portaria do Ministério da Saúde, que habilitou esses leitos extras, ela tem um prazo de validade. O prazo são 90 dias, que expira no final de novembro, se eu não estou enganado, né? Então, esses leitos eles estão habilitados até o final de novembro. Se entende que se a situação lá estiver melhor e não tenha mais necessidade dessa estrutura que foi montada, muitos desses leitos novos devem ser desabilitados. Tá? Nós temos hoje, dentro da nossa estrutura hospitalar, a gente montou o que a gente chama ali dentro de uma UTI auxiliar. A gente não tinha espaço físico dentro da UTI geral adulto para a gente colocar mais leitos. Então, nós fechamos que a gente, no posto 6, 2 enfermarias, nas quais nós tínhamos condições de colocar perfeitamente os leitos, por ter questão de gases, vácuo, oxigênio, todo o encanamento já na estrutura da parede do hospital. Então, esses leitos extras estão hoje dentro do hospital, num local que tradicionalmente não seria de UTI, certo? Mas eles funcionam a contento e estão resolvendo o nosso problema. Em relação aos medicamentos, a gente elaborou um protocolo, e esse protocolo vem sofrendo mudanças desde que iniciou, baseado no que se muda um protocolo desses. Conforme as evidências de tratamento, que determinado medicamento funciona melhor, determinado medicamento não funciona melhor, a gente vai mudando. Inicialmente, o hospital comprou lá no início uma grande quantidade, por exemplo, do medicamento chamado hidroxicloroquina, que nós temos em estoque hoje. Isso, aparentemente, as evidências estão se mostrando que ele não tem um efeito como esperado, mas o hospital, no início, se preparou para isso e adquiriu, independente de resultado, para ter. Hoje, o que se usa, que se fala, é um medicamento chamado dexametasona, um medicamento chamado heparina ou enoxaparina, que é um tipo de anticoagulante, né? Ainda se usa, em alguns casos, se usa hidroxicloroquina, se usa azitromicina, ceftriaxona, que são antibióticos. Então, esse protocolo ele sofreu mudanças, e acredito que ainda vai sofrer novas mudanças conforme surjam essas mudanças das recomendações médicas. Como uma doença nova, não se tem ainda um conhecimento exato do comportamento e de como ela se comporta,
isso tem mudado. A preocupação do hospital não foi tomar lado político nem nada, mas dentro do que existe evidência no momento, a gente ter o recurso disponível para, se precisar usar, a gente ter o medicamento em estoque e não deixar faltar para o paciente. E a questão da ocupação, naquela questão assim, o que se tinha previsto, e aparentemente existia uma previsão que o Paraná chegaria a 150 mil casos, né, no final de agosto, e que a semana do 20 de agosto ali seria a semana do nosso pico. Aparentemente foi o que aconteceu. O que a gente vê pelos nossos números internos foi naqueles dias ali que a nossa capacidade chegou no limite. Digamos, a capacidade de enfermaria não chegou a faltar leito, mas nós trabalhamos ali uns 10 dias que nós trabalhamos torcendo para não cair ninguém mais no hospital, porque a gente estava lotado. Mas os leitos, só complementando, doutor Daniel, esses leitos ali nesse dia, nós tínhamos essa questão assim mais lotada, era nos leitos de enfermaria. A gente nunca teve, né? A gente tem 6 leitos lá no posto 6, que são essa UTI auxiliar que o doutor Daniel explicou. Em nenhum momento a gente teve esses 6 leitos ocupados. Não, tivemos 100% deles, 100%. Não. Tivemos ocupados, mas não chegou a UTI, não chegou a 100%. Então, a nossa UTI não chegou nessa superlotação. É importante, doutor, frisar a população que muitas vezes nos cobram, né, da hidroxicloroquina. Por que não está sendo utilizado ou não? Eu acho que é importante frisar e relembrar, só para terminar a minha fala, que é prescrição médica. Cada paciente vai ter o acompanhamento adequado e qual será o medicamento melhor para ser utilizado. Que muitas vezes as pessoas nos cobram, né? Por que não está sendo usado? Então, acho que não sei se o senhor consegue reforçar nesse sentido. Dentro do hospital, a nossa preocupação foi a gente ter o medicamento disponível, tá? A gente em nenhum momento colocou uma medida dizendo assim, olha, todo mundo que entrar aqui nós vamos dar para todo mundo, ou não vamos dar para ninguém. Isso ficou a critério de cada médico assistente. O hospital viu como hospital, que a responsabilidade do hospital era ter disponível no seu estoque, entrando um paciente, o médico achando que tem necessidade de usar, ter aquilo disponível em estoque, ele poder prescrever e conseguir usar sem transtorno para o paciente. Em relação à política pública, na minha opinião, eu acho que devia ser assim. Foi uma questão polêmica, mas se recolher o remédio, indisponibilizar o remédio para compra, isso dificultou, eu acho que causou mais transtorno do que... porque ficou uma coisa, a gente atende pacientes em consultório, mas eu quero tomar, como é que eu faço? E realmente ficou difícil, porque ele é disponibilizado pelo Estado, mas de uma maneira restrita que eu não vejo razão para ter sido feito dessa maneira, mas isso é opinião pessoal minha. Não... Doutor Daniel e Gabriela, boa tarde. Queria dizer que este vereador não tem nenhuma dúvida da transparência do trabalho que os senhores fazem com os recursos que vêm do governo federal, estadual ou municipal. Então, se houve este repasse, né, da casa até o hospital, eu quero deixar bem claro que não há nenhuma dúvida do trabalho que os senhores fazem e da transparência do trabalho dos senhores. Nós também temos dúvida aqui, como vereadores, desse recurso de 17 milhões que, a princípio, está lá como depositado na conta do município. Nós temos ainda por parte do município a resposta que esse recurso ainda não veio totalmente ao cofre do município. Estava observando aqui que há o atendimento também de pacientes da 8ª regional e de outras regionais, e a sugestão era também para fazer um encaminhamento deste mesmo protocolo que será feito à Prefeitura de Pato Branco para esses outros municípios, né, já que a Policlínica é uma referência não só para Pato Branco, como para toda a região. E dizer e agradecer ao deputado Jacobo, que desse recurso de 17 milhões, 1 milhão e 600 veio destinado de recurso dele para a cidade de Pato Branco, para o Covid. Então, e entender também como fica esse processo interno. Se existe leito exclusivo para o Covid, para a cidade de Pato Branco, ele entra
digamos, para todas as regionais, né? Não existe uma reserva só para um município, sim, entra nesse conjunto de leitos em todo o Estado. Só para entender isso, que muitas pessoas não entendem como é que funciona isso também. O sistema ele é regulado totalmente pelo Estado. No início, participamos de reuniões com a Secretaria Municipal, 7ª Regional. A secretária de Saúde chegou a propor essa ideia dos leitos exclusivos Covid Pato Branco, digamos assim. Mas o Estado não aceitou. Não, quem financia é o Estado, e o Estado, que é o leito, digamos, ele vai administrar do seu jeito. Então, hoje os leitos, eles dão preferência, uma vez regulado, mas o sistema a nossa central de regulação aqui fica em Cascavel, é regulado pelo Estado. Então, isso eventualmente acontece. O paciente de Pato Branco vai a Palmas, vai a Chopinzinho, porque a decisão de onde esse paciente vai é da central de regulação. Não é nem do hospital, nem da Secretaria de Saúde aqui, nem da UPA. Cabe ao regulador decidir isso. Boa tarde, doutor Daniel. Boa tarde, a Gabriela. Também quero parabenizar pelo trabalho que faz a Policlínica Pato Branco e falar a respeito dessa cirurgia eletiva que hoje, segundo pela portaria, está parada, né? Tem previsão de voltar logo, começar essa cirurgia eletiva, ou vai continuar ainda até esse término de novembro, como fala aí, que tem para o Covid? Inicialmente, o primeiro decreto que proibiu as cirurgias eletivas, ele colocava como a justificativa manter uma reserva de leitos. Então, se adiassem os procedimentos eletivos, que seria para manter os leitos disponíveis para os pacientes contaminados pelo coronavírus. Neste momento, é um pouco diferente, e essa resolução agora do governo do Estado, ela não tem prazo de validade, a primeira já saiu com 15 dias de validade, pela questão que o que motivou essa suspensão das cirurgias eletivas é a falta de alguns tipos de medicamentos que são usados tanto para anestesia geral, como são usados para a sedação dos pacientes que necessitam de ventilação mecânica de respirador em UTI. Então, a justificativa agora é que dá prioridade do uso desses medicamentos para esses pacientes. E isso não tem um prazo determinado. O que vai determinar isso, que a gente sabe, existem conversas, é a disponibilidade de medicamentos. Houve importação de medicamentos do Uruguai, mas o custo do medicamento ele subiu enormemente, é uma coisa absurda o valor de aquisição desse tipo de medicamento hoje, e a justificativa, sendo a falta de medicamentos, enquanto não se regularizar esse mercado de medicamentos, eu acredito que as cirurgias eletivas vão continuar suspensas ou diminuídas em volume, vão continuar represadas, digamos assim. Boa tarde, doutor Daniel. Cumprimentar aqui a Gabriela, que também, muito gentilmente, tem nos atendido muito bem na Policlínica Pato Branco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu também não tenho dúvidas da questão dos recursos que estão sendo aplicados na questão da saúde, mais precisamente na Policlínica Pato Branco. Nós temos acompanhado e temos percebido de que realmente a instituição de saúde ela tem se aplicado em 100% na questão aí de salvar vidas, realmente, né? Mas a nossa questão aí, doutor Daniel e Gabriela já sabe que nós conversamos a semana passada com ela, na questão das cirurgias eletivas, da resolução da CESA 1026, que nós, inclusive, conversamos já com o secretário da Casa Civil, Guto Silva, e pedimos para que ele, através do governador, faça uma flexibilização dessa questão das eletivas, porque nós sabemos de que nós temos um grande problema aí de cirurgias eletivas represadas, de que o Covid provavelmente não ceifará essas vidas, e tem pessoas que também correm risco de vida devido a essas questões dessas cirurgias. Mas agora eu fiquei assim um tanto preocupado também na questão do medicamento.
Se o governo liberar cirurgias, certamente falta medicamentos. E essa responsabilidade desse medicamento é do hospital, é do governo estadual, é do governo federal. O hospital mesmo pode fazer um trabalho de requisitar esse medicamento, fazer uma informação à própria Secretaria de Saúde do Estado, dizendo que existe urgência, de emergência, de cirurgias eletivas. O hospital está fazendo esse trabalho ou, por enquanto, assim, está aguardando determinação do governo do Estado? Funciona assim, via de regra, o hospital sempre comprou o medicamento. Comprou no mercado, faz a cotação, compra, esse era o sistema normal. Na pandemia, esse tipo de medicamento específico que a gente está falando, dos sedativos, anestésicos, que está em falta, o Estado ele tem tido a iniciativa de intervir de alguma maneira no mercado, e ele tem adquirido e ele tem doado. Nós recebemos algumas doações do governo do Estado, via a Secretaria Estadual de Saúde, de um medicamento chamado fentanil, de um medicamento chamado propofol. Recebemos, mas mesmo o Estado tem dificuldade na obtenção desses itens. E mesmo até onde a gente sabe, o governo federal. Houve esses dias, eu não sei se vocês acompanham o noticiário, mas em Curitiba, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela fechou algumas clínicas particulares de cirurgia plástica e confiscou os estoques de anestésicos, né? Alguns procedimentos eles proibiram, como procedimento que usam esse tipo de medicamento, como endoscopias de aparelho digestivo, eles também confiscaram de algumas clínicas esses estoques para usar esse tipo de medicamento no combate à pandemia. Então, a aquisição de medicamentos, ela realmente não está fácil e não está fácil para ninguém. Seja o hospital, seja a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual e até o governo federal. Tem uma outra notícia, o Exército trouxe do Uruguai uma grande carga, no mês de agosto agora, não sei se vocês acompanharam, passou em cima da ponte lá em Jaguarão, entrou, foi uma... Então, tem essas notícias que, para procurar abastecer o mercado, mas o abastecimento não está sendo fácil. E existe a procura mundial, existem vários fatores que se diz que são as causas disso, que eu acho que não cabe a gente aqui discutir. Palavra com a vereadora Mari. Boa tarde, doutor Daniel, Gabriela. Muito obrigada por vocês terem atendido o nosso convite, de estar aqui falando. Isso é muito importante para nós e para a sociedade patobranquense. A Covid-19 deixou todo mundo muito assustado e a gente sabe que dentro do hospital teve que ser criado todo um enfrentamento, né? O ideal seria que se tivesse construído um hospital novo só para isso. Mas quando você tem que adaptar tudo para uma coisa nova e diferente, a gente entende que é muito complicado. Também comentar que a subvenção que veio do Estado demorou para chegar nos hospitais, porque houve um erro no primeiro projeto feito pelo Executivo. Porque ele deveria ter mandado o projeto como subvenção e não foi assim que veio. Então, veio, a gente aprovou, sabia que tinha uma demanda grande, que era esses valores em função de pagamento das horas extras, dos próprios EPIs que estavam em falta, mas, infelizmente, foi um erro de chegada. E também dizer que essa Casa de Lei está disponível para interceder junto ao sistema, para garantir que alguma parte desses 17 milhões que vem para Pato Branco se destine às instituições, para a gente manter as instituições. Porque os hospitais são referência numa macrozona. E é muito importante que ele esteja bem de saúde financeira, para que ele possa atender. Porque em épocas do passado, em hospitais do INSS, há pelo menos há uns 20 anos atrás, dentro de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tiveram muitas percas em função de estruturas estaduais e nacionais que não deram atendimento, daí quem sofreu foram os pacientes e quem iria utilizar. E também nos colocamos à disposição, toda a casa, todos os vereadores aqui presentes, para interceder para que essa emenda do deputado Francisquini chegue em mãos o mais rápido possível. E obrigado novamente. Obrigado. O vereador Macedo.
Doutor Daniel, te cumprimentar a Gabriela, agradecer a vocês por estarem aí, dar parabéns, parabenizar pelo vosso belo trabalho prestado diante do nosso município, na Policlínica. É uma situação difícil em todo mundo, né? Então, tem que parabenizar quem está na frente aí. A pergunta é a seguinte, os 17 milhões, eu não entendi, houve transferência para o hospital desses 17 milhões que está no nosso município? Já houve alguma transferência em valor ou nada ainda, doutor? Então, desses 17 milhões, não houve nenhuma transferência para nós. E a questão é que a gente também está um pouquinho, assim, obscuro, essa questão, né? Como eu falei antes, a gente não sabe quanto que é para o hospital. A gente deduz, a gente imagina, né, pelos critérios que estão escritos na própria portaria, que uma parte, sim, é da questão hospitalar. Mas quanto seria, de que forma repassar, se isso pode ser repassado com dinheiro, ou realmente tem que ser só em materiais, equipamentos, né? Isso a gente não tem essa informação e a gente ainda não conseguiu buscar essa informação. Mas repasse mesmo não houve de nada desse valor. Então tá, a gente pode até fazer um requerimento pedindo esses esclarecimentos para o Executivo, se eles passam para nós, vereadores, aí. Obrigado. Gilson, com a palavra. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, doutor Daniel. A gente agradece também e a presença de vocês aqui trazendo essas informações, a fim de que a gente sabe que a forma melhor de se viver é a transparência, ainda mais quando nós tratamos com recursos públicos. E como vários colegas vereadores já nos falaram aqui anteriormente, dizendo que realmente a população, quando ouve que está chegando dinheiro, seja do Estado, da União, para o combate ao Covid, as pessoas gostam e querem saber onde está sendo aplicado. Então, essas informações nos ajudam mesmo a também repassar para a comunidade, a fim de que a comunidade saiba onde está sendo aplicado o dinheiro. Essa questão da transparência, eu acho que é fundamental, não só no âmbito do trabalho, seja dessa instituição, mas na nossa família, onde for, a transparência realmente faz com que as pessoas confiem no nosso trabalho, confiem no trabalho que se exerce, no caso específico, na área da saúde, lá na Policlínica. Só gostaria que explicasse para nós, eu vi na apresentação, que vocês falam da revisão de insalubridade a teto máximo. Efetivamente, vocês estão concedendo, foi revisto, mas está sendo concedido ou não aos servidores, né, o teto máximo de insalubridade? Então, o teto máximo de insalubridade seria os 40%. Nós temos na nossa convenção coletiva 3 percentuais, 10%, 20% e 40%. O hospital sempre pagou o grau máximo de insalubridade aos colaboradores que têm contato com doenças infecto-contagiosas. Então, nesse período, na verdade, aumentou o número de colaboradores, né, que têm esse contato, principalmente na higiene e no pronto atendimento. Então, quando eu falei ali da revisão do grau de insalubridade, foi revista essa questão no pronto atendimento, que não tinha, e aos profissionais de higienização. Porque nas UTIs a gente já pagava esse grau de insalubridade, porque sempre tem os internamentos de doenças infecto-contagiosas, e no próprio posto 1 é o nosso local para o internamento das doenças infecto-contagiosas, então esses profissionais também já recebiam o grau de insalubridade máximo de 40%.